Pessoal, tudo bem? Então hoje mais uma aulinha rápida aqui, tá? Sobre a nossa tag P, que é a tag para criação de parágrafos no texto, tá? Qual é a diferença da tag P para a tag BR? Bem simples. A tag BR ela executa uma quebra de linha em qualquer lugar que você queira no texto. Basta colocar a tag BR, né? Aquela tagzinha que a gente aprendeu na última aula, e vai ser feita uma quebra de linha, ou seja, a linha, tudo que tiver de conteúdo a partir desse BR vai ser escrito na próxima linha, na linha de baixo, né? Qual é a diferença para o P? O P é o seguinte: tudo que tiver escrito entre o P e o barra P vai ser considerado um bloco de texto de parágrafo, certo? E o interessante é que ele já tem uma formatação própria. Quando você comentar um outro parágrafo, por exemplo, um outro texto, esse outro texto, desse primeiro texto aqui, ele já vai ter um espaçamento entre eles automático, que é um recurso da própria formatação, tá? É uma pré-definição do próprio comando do tag P, certo? E aí, nós temos como um parâmetro, novamente eu vou falar para vocês não se atenham a isso aqui, porque nós vamos aprender de uma forma mais eficiente depois, mas é interessante para que você já tenha o conhecimento, né? Nós temos o parâmetro align, que define se o alinhamento do parágrafo vai ser para a esquerda, o center, que é no centro, right para a direita, e o justify, que é interessante, que ele alinha as margens tanto esquerda quanto direita para manter o texto justificado, tá? E como no H2, no HX lá, o left é o alinhamento padrão. Quando a gente cria um parágrafo, se você não especificar o align, automaticamente ele já fica alinhado à esquerda, tá? Então vamos lá, vamos abrir o nosso editor de texto aí, o VS Code, e vamos para a prática para ver como é que funciona. Então, vamos criar uma pastinha aqui, né, pessoal, no nosso explorador de arquivos aqui, com o nome de aula 4.04. E dentro dela vamos criar o nosso arquivo index.html. Vamos lá. Tudo isso que a gente está fazendo você já sabe, né? Então basta o procedimento aqui. Parágrafos. Ok. Então vamos lá. Vou colocar o tag P e o barra P. Bom, assim, pessoal, uma dica que eu vou dar para vocês agora, quando a gente precisa de algum conteúdo meio rápido, assim, para não ter que estar escrevendo muito texto, tem um site aqui, eu vou abrir para vocês. A gente utiliza bastante em fase de desenvolvimento de algum projeto, tá? Que é o Lorem Ipsum. Tá? O que, que ele faz? Esse Lorem Ipsum aqui, ó, ele gera um texto bem grande para vocês, com um monte de palavras, para vocês não terem que estar escrevendo ou criando alguma coisa. Então vocês possam simplesmente copiar e colocar onde vocês querem o texto para ver qual é o efeito que vai ter. Então vamos lá, vamos clicar aqui embaixo no Generate Lorem Ipsum aqui. Ó, ele criou um texto aqui com algumas palavras, né? Vamos usar isso aqui para a gente criar o nosso parágrafo. Então vocês podem copiar aí uma parte do texto aí, colar aqui dentro do nosso parágrafo, ó, tá? Então P e o barra P no final. Tudo que está dentro do P e o barra P, ele é um bloco de parágrafo, tá? Para ficar mais fácil a leitura aqui, ó, eu vou só dar um Enter. Lembrem, né? Que o Enter ele não funciona no HTML, né? Se eu quisesse que essa linha realmente fosse para baixo, eu teria que dar um BR no final de cada linha. Tá? Mas aqui é só para facilitar a nossa leitura aqui. Vou dar uma organizada. Tá aí o nosso parágrafo, tá? Vamos salvar isso aqui então, file save as, ou simplesmente Ctrl S, né, gente, para salvar o arquivo. E vamos lá no nosso live server, ó. Botão direito no arquivo index.html, open with live server. Aí está o nosso parágrafo, gente, ó. Vocês podem ver que a gente deu vários enters lá no nosso código, mas ele continuou tudo na mesma linha, tá? Bom, então vamos dar uma olhada agora no parâmetro alinhamento. Ah, antes de mais nada, vamos fazer um outro parágrafo aqui, ó. Final, vamos passar aqui para baixo. Colocar mais uma tag P. E vamos copiar mais um texto lá. No nosso Lorem Y. Copiar esse textinho aqui. Vamos lá no nosso código fonte e vamos colar aqui dentro. E agora não vou dar Enter de novo para não demorar muito aqui, né? Ctrl S para salvar o arquivo. E vamos dar uma olhada no nosso texto lá. Observem aqui, pessoal. Ó. O primeiro parágrafo ele começa daqui e vai até aqui, certo?
Quando a gente usou o segundo parágrafo, a segunda tag P, observem que já teve um espaçamento entre eles aqui, ó. Certo? Isso já é uma pré-determinação do próprio comando P, tá? Ele gera essa linha, ou essa distância entre um parágrafo e outro para a gente poder identificar de uma forma bem fácil onde é que começa um parágrafo, onde é que termina e onde é que começa o outro, tá? Onde começa um parágrafo e onde começa o outro. Ó. Então você já tem uma definição bem clara, ok? Agora vamos para os parâmetros de alinhamento, então. O parâmetro de alinhamento é sempre aplicado na primeira tag, né? Ou qualquer parâmetro que seja de qualquer tag. É sempre na tag de abertura. Então vamos colocar o align aqui. O left, como falei para vocês, então é o padrão, né, gente? Ó, vocês vão aplicar o left e não vai acontecer nada. Ele continua alinhado à esquerda, porque se vocês omitirem esse parâmetro, automaticamente ele já vem alinhado à esquerda, tá? Isso é o padrão, certo? Vamos botar o center, então, aqui para ver como é que fica. Ó, então Ctrl S aqui para salvar. Ó, o parágrafo de vocês fica alinhado no centro, certo? O parâmetro align com o valor right faz com que ele fique alinhado para a direita, ó. Tá tudo alinhadinho na direita, né? E o mais utilizado aqui, geralmente, o justify, o que acontece? Ele faz com que as margens fiquem alinhadinhas, ó, de forma a manter o texto justificado. Tá, pessoal? Então, como eu falei, essa é uma aula bem rapidinha. Esse é o nosso comando parágrafo aí, né? P, para que a gente possa criar parágrafos dentro do texto. Tá? Então, mais uma vez, eu pedi para vocês darem uma força para nós aí no canal, curtir, compartilhar com quem tenha interesse nesse tipo de assunto, né? Nesse conteúdo, gente, para que mais pessoas possam ser atingidas pelos nossos conhecimentos, né? Pelo nosso conteúdo aí, tá? Então, muito obrigado, pessoal, e até a próxima aí.